Olá pessoal, bom dia! Tudo joinha com vocês? Como vocês passaram o final de semana, o feriado, tudo certo? Conseguiram fazer o desafio? Pois bem, então vamos iniciar nossa semana com a nossa aula de História, tá? Vamos relembrar então o que nós vimos na última aula. Nós vimos sobre a Guerra do Paraguai, sobre quem compôs o exército da época, que eram os escravos, ex-escravos, né? Aquela população pobre que não tinha dinheiro para pagar para o governo. Então eles eram obrigados a ir para a guerra. Claro, salva o caso daqueles que iam por vontade própria em busca da liberdade ou de serem vistos como heróis, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o fim da escravidão, que também foi um fato muito importante que aconteceu ali no segundo reinado, certo? Então vamos lá, na página 180. Então ali começa falando sobre a abolição. O que é a abolição? Então a abolição vem do verbo abolir, que significa anular ou fazer algo deixar de existir. Então essa abolição quis dizer então o fim do trabalho escravo. O Brasil foi o último país a acabar com o trabalho escravo. E essa abolição ocorreu em 1888. Mas será que essa abolição aconteceu do dia para a noite? Então assim, amanhã está proibido e pronto, acabou, né? Hoje está todo mundo escravo, amanhã não tem mais, é proibido. Será que foi assim? Quem será que foi o responsável? Pois bem, então nós vamos ver o longo caminho que a história teve que as pessoas tiveram, né, até chegar ao fim do trabalho escravo. Para isso, então, eu fiz uma linha do tempo para ajudar a vocês a entender, certo? Então vamos lá. Gente, não foi do dia pra noite, né? Claro que assim, até 1888, quando foi decretada a lei de proibição do trabalho escravo, havia muitos afrodescendentes que eram livres, tá? Então não era todo afrodescendente que era escravo, haviam muitos livres e também haviam aqueles que eram escravos ainda, mas a luta foi para que todos fossem livres, certo? Mas até chegar a isso, então houve muita coisa. No dia a dia, né, já havia a resistência. Então, o que acontecia? Eles paravam de trabalhar, eles tentavam diminuir a carga horária deles. Por quê? Porque isso dava prejuízo lá pro fazendeiro. Eles tentavam negociar melhores condições de trabalho, alguns até assassinavam os fazendeiros, havia aqueles que fugiam, se eles fugissem e fossem capturados, eles eram castigados, mas grande parte acabava tendo êxito nessa fuga. Então, para onde que eles iam quando eles fugiam? Eles iam para os quilombos. Vocês já ouviram falar dos quilombos? Sabem o que é? Então, quilombos são esses lugares de refúgio dessa população. Então eram lugares afastados, em meio rural, só que não havia lá só os afrodescendentes, tá? Então havia os indígenas também, havia a população pobre da Europa que veio para o Brasil, né? Porque lembrando que nem todo mundo que veio da Europa se deu bem aqui no Brasil, certo? Lembro que eles tinham muitas dívidas, eles trabalhavam só para pagar dívidas, certo? Então eles também queriam melhores condições de trabalho. E teve um quilombo que foi bastante importante para a nossa história, que foi o quilombo de Palmares. E nesse quilombo teve também uma pessoa que foi muito importante, que foi o Zumbi de Palmares. Esse homem, ele nasceu livre, tá? Mas ele acabou sendo capturado por um padre. Então o padre obrigou ele a aprender a língua portuguesa, as doutrinas da religião católica. Então ele ajudava o padre lá na missa. Mas ele acabou fugindo, voltou lá pro quilombo. E nisso, gente, essa parte da história do Zumbi dos Palmares ocorreu lá no Brasil colonial, tá? Então pensem, lá foi antes da independência, beleza? Foi em 1600 e bolinhas. Então,
Os quilombos, como eu falei, eles ficavam numa zona, num local bem afastado, de difícil acesso. Mas isso não quer dizer que não podia ser encontrado. Como o Brasil era uma colônia, então havia os soldados portugueses, certo? E eles tentavam a todo custo acabar com essas sociedades. E daí o que eles faziam? Então eles iam lá para tentar destruir, para tentar matar o máximo possível. Então, mas só que as pessoas, os moradores dos quilombos, eles resistiam. E o Zumbi dos Palmares, ele foi muito importante, porque ele se mostrou um grande soldado para os quilombeiros, tá? Então, ele se mostrou um grande estrategista, ele contribuiu muito. E ele acabou se tornando líder daquele quilombo, certo? Naquela época ele se tornou líder, para vocês terem uma ideia, o quilombo cresceu bastante, chegou a ter 30 mil habitantes. Imagina, 30 mil habitantes, é uma cidade. Então foi muito importante e foi muito grande. Mas ele teve um fim bastante triste, por quê? Porque eles resistiram, chegou uma época que os soldados conseguiram invadir, mas ele fugiu. Só que ele tinha um amigo que o traiu e os soldados acabaram encontrando e ele acabou morrendo. Ele morreu em 1695, até coloquei aqui na nossa linha do tempo. 1695 que ele morreu, certo? E na data de morte dele, que foi 20 de novembro, é celebrado então o Dia da Consciência Negra. Em todo o Brasil é comemorado essa data. Tá, é uma data muito importante. Então, existiram também outras formas de resistência, que daí foram formas mais sutis, tá? Mais lentas de resistência, que foi a resistência cultural. Então, como eles eram proibidos de se alimentar da forma deles, de se vestir, de cantar, rezar, comer, eles não podiam se manifestar da forma deles, né? Praticar a sua religião, a sua língua, a sua cultura, eles acabavam fazendo isso escondido. Lembra que nós já vimos lá no começo do ano, na aula de arte, que eu até fiz um teatrinho para vocês? Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre isso, que isso também foi uma forma de resistência. Era proibido, né, porque eles sofriam muito preconceito, mas eles acabavam fazendo escondido. Nós temos o exemplo aqui que é a capoeira, né? Nós já vimos também sobre a capoeira lá na aula de arte. E eles, então, eles praticavam o que foi deixado pelos antepassados deles, certo? Então, isso é uma herança cultural. O que é herança cultural? Vejam lá naquele quadradinho verde, que é o que? São os costumes e as práticas deixados pelas gerações passadas, tá? Então, eles praticavam e continuavam com essa herança cultural, não se perdeu. Até tem, além da capoeira, o livro traz o exemplo do pau a pique. Vocês sabem o que é pau a pique? Pau a pique, então, é uma construção que eles fazem as vigas em pé e daí por dentro das vigas é passado o bambu, né? Daí é feitas as amarrações e entre esses espaços que fica na parede eles colocam barro, tá? E assim eles constroem as casas. E também tem ali o outro exemplo que é o trabalho com metal, tá? Ali também nós temos uma imagem de um alemão que fotografou os escravos jogando capoeira, tá? Isso foi lá em 1835. Então vejam, em 1835, vocês sabem quando que a capoeira foi legalizada? Ela só foi legalizada em 1930. Então vejam, 1835 era proibido. Então eles estavam jogando capoeira, né? Escondidos. Então, vejam, era eles resistindo, continuando com a cultura deles, certo? O que a gente pode ver ali na imagem?
que não existia só homens jogando capoeira, certo? Então, ó, nós vemos ali homens e mulheres. Vejam a roupa dessas pessoas, como eles eram retratados e que cada um também estava fazendo ali. Então, enquanto alguns jogavam capoeira, outros observavam. Pode ter até ali um comércio de algum produto, né? Ou alguma troca. Pensando em tudo isso, então vocês respondam lá as questões da página 181, beleza? Agora, na página 182, nós vamos ver mais um pouquinho sobre essa jornada do fim do trabalho escravo. Então, vocês lembram que lá em 1850, houve a proibição do tráfico de escravos vindos da África, né? Então, essa foi a lei chamada de Eusébio de Queiroz. Lembra que a gente viu lá na aula sobre café, que foi proibido o tráfico de escravos? Pois bem. E aí houve então a Guerra do Paraguai, certo? E também a quantidade de pessoas que estava lutando, que estava contra o trabalho escravo aumentou. Inclusive o exército, que deixou de capturar os escravos. Tá bom? Então, nós temos o exército, nós temos também a imprensa, né? O que é a imprensa? São os meios de comunicação, que na época eram só os jornais. Hoje em dia nós temos outros, né? Nós temos os jornais, os telejornais, temos a internet, que são os sites, tá? Aí, em 1871, o que nós temos em 1871? Nós temos a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? Então, as escravas que estavam grávidas, os filhos delas nasciam livres, tá? Mas os fazendeiros não estavam contentes com aquilo, porque eles também ficavam no prejuízo. Afinal, era um escravo a menos para eles, certo? Trabalhar de graça, não precisavam pagar. Aí o que o governo fez? O governo acabava dando dinheiro, pagando uma indenização para esses fazendeiros, para essas pessoas. O que é a indenização? Então, é uma compensação pelo prejuízo, ok? Aí, em 1880, o que nós tivemos em 1880? Nós tivemos a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, tá? Que então, lembra que, como eu havia falado, muitas pessoas estavam contra o trabalho escravo, certo? E uma delas era o Joaquim Nabuco, que criou essa sociedade. Ele era um deputado. E nós tivemos também outro personagem importante, que foi o José do Patrocínio, que ele foi um filho de uma escrava. E havia jornais também que defendiam, na época, o fim do trabalho escravo. Nós temos até aqui uma imagem que se comemora o fim da escravidão. Depois a gente conversa sobre essa imagem aqui, tá? Aí, nós tivemos, então, em 1885, olha aqui, ó, 1885, a lei dos sexagenários. O que é isso? A lei, então, determinava que as pessoas com mais de 60 anos, os escravos com mais de 60 anos, fossem livres. Então, ó, nós já tivemos os bebês que nasciam livres e agora as pessoas acima de 60 anos, certo? E, finalmente, lá em 1888, nós tivemos, então, a lei que determinava a abolição do trabalho escravo para todo mundo, que foi a Lei Áurea, tá? Assinada pela princesa Isabel, que foi a filha de Dom Pedro II. E aqui, então, nós temos uma foto de comemoração, que foi feita uma missa, tá? Para comemorar essa abolição da escravatura, certo? Então, vamos falar sobre essa imagem aqui, né? Que é a imagem do jornal. Vejam lá que a Revista Ilustrada, o nome,
as pessoas aqui comemorando, e aqui olha só o que nós temos. Então, o nome da lei, né? É a lei de 13 de maio de 1888, tá pertinho essa data, né? 13 de maio. Então é declarada extinta a escravidão no Brasil. E aqui nós temos então o nome de pessoas importantes. Então nós temos o José do Patrocínio, que ele era um desenhista, tá? Que fazia bastante críticas da época. E o Joaquim Nabuco, que foi o criador da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Aí vocês então vão pegar lá no material de apoio de vocês para fazer a atividade da página 183, tá? Peguem o material de apoio. Aí nós temos aqui, lá na página 5, a folha 5, nós temos várias imagens aqui e vocês vão colocar em ordem cronológica. Então aqui, ó, tem também a data e o que ocorreu. Nós temos então a lei dos sexagenários, então nós temos a imagem de um escravo aqui, mais de 60 anos. Temos a lei de Eusébio de Queiroz, que foi a proibição dos escravos vindos da África. O que a gente pode ver aqui, ó? São os africanos dentro de um navio. Então vejam as condições que eles vieram, né? Às vezes até pior. Aí aqui, né? Nós temos uma charge sobre a criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. O que essa charge traz aqui? Que diz ali, lei do ventre livre, né? Então aqui nós temos dois senhores se agarrados ali e apoiados ali nos escravos presos em correntes. E o que diz ali? Depois de a terem tão guerreado, então depois de lutarem tanto contra essa lei de ventre livre, né? Porque eles iam ficar no prejuízo. Hoje eles abraçam essa lei com entusiasmo. Que ridícula incoerência. Por que, gente, essa ridícula incoerência? Porque então, com a criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, essa lei aqui que eles tanto lutaram contra acabou sendo melhor do que o fim da escravidão, né? Porque daí eles tinham menos prejuízo, porque eles lembram que eles recebiam indenização. E com o fim da escravidão, então, eles iam ficar no prejuízo total, sem indenização alguma. E perceberam como é escrito diferente a forma ali? Então, na época, olha só como era escrita algumas palavras, né? Aí aqui, então, nós temos a morte do Zumbi dos Palmares. Aí nós temos, então, aqui a Lei Áurea, a imagem da revista, e a Lei do Ventre Livre aqui, né? Nós podemos ver aqui, então, uma escrava grávida e outra aqui. Eu acredito que aqui tenha, se eu estou enxergando bem, uma criancinha grudada na escrava. Então, é para mostrar que isso, né, já era o fim disso. Dando à luz, então, as crianças seriam libertas. Então, coloquem lá em ordem cronológica o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, até chegar ao final. Beleza? E para finalizar, então, nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre o texto da página 184. Então, como que ficou esses afro-brasileiros depois da libertação? Então, o que a gente vê ali? Que as pessoas, podemos até ver aqui na imagem, como que foi o lugar que elas foram morar. Aqui, então, nós temos o começo das favelas que a gente conhece hoje, né? Aquelas comunidades que a gente vê nos jornais. Por quê? Porque essas pessoas escravas, elas libertas, desculpa, elas também encontravam dificuldade para encontrar emprego, tá? Havia também aquelas pessoas que tinham preconceito com elas, tá? Então, leiam lá direitinho como é que ficou a situação dessas pessoas, certo? Não só os afrodescendentes, não só os negros, certo? Como as pessoas pardas também. Então, leiam lá para depois vocês responderem essas questões da página 185 aqui no livro, tá certo? Qualquer coisa me mandem mensagem. Espero que tenham gostado da aula e tenham entendido direitinho, certo? Então, beijão e até a próxima. Vamos agora então para nossa aula de educação física que vocês vão adorar.